Bom dia, meus amigos, minhas amigas, todos aqui no nosso domingo pela manhã. Eu sei que muitas pessoas estão assistindo conosco imediatamente e outros vão assistir à tarde, vão assistir à noite, vão assistir de madrugada, vão assistir na segunda-feira esse vídeo aqui e durante a semana também. Então, se vocês forem por acaso novos por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo. Entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Lembrando, nosso e-mail atendimento@augustoletoadvocacia.com.br, e que esse quadro ele é feito para uma demanda desse canal, porque eu não conseguia mais responder tantos comentários e eu procurei agrupar eles, porque tem muitos deles que se repetem, para eu fazer um vídeo e trazer eles para vocês aqui. Eu leio todos, mas não estava conseguindo responder a todos os comentários individualmente, por isso que eu faço vídeos entregando o conteúdo para vocês, tá bom? Joana. As pensionistas podem continuar a ter uma aposentadoria por tempo de contribuição do INSS? Em princípio, sim, tá, Joana? Tanto a Lei 3765 quanto a Constituição Federal permite a acumulação de uma pensão militar com uma aposentadoria, tá? E aí, assim, pode acumular com duas, aí caso a caso. Se a gente for, vai depender de quando elas foram concedidas, vai depender se a gente está falando de duas aposentadorias de professor ou duas aposentadorias da área da saúde, tá? Mas mais uma, em princípio pode, e eu estou dizendo tudo em tese e em princípio porque eu não vi nenhum documento seu, eu não posso lhe dizer com certeza nada, sem que a gente faça uma análise do caso específico, do caso concreto, não apenas respondendo a um comentário feito aqui no canal, tá bom? Ariel, alguém por favor pode me dizer se eu posso, se a pensionista pode trabalhar? A minha lei é 3765. Bom, se estiver tudo certo, Ariel, se você estiver recebendo pensão militar do Exército, Marinha, Aeronáutica pela lei 3765, você pode trabalhar, que você não vai perder a pensão, tá? Aí vai ter que olhar o seu título para ver se isso está correto, se é essa a sua lei mesmo. E se por acaso você não recebe pensão especial de ex-combatente, se você não recebe reparação econômica de iniciado político, porque essas outras leis têm algumas restrições em alguns casos, tá? Mas pela lei 3765, em princípio, pode trabalhar sem nenhum problema, pode ter MEI, pode fazer concurso, pode recolher INSS, pode se aposentar, tudo isso pode, tá? A partir de 2020, esse comentário dele é o RP, tá? Ele está falando do caso do militar que foi reformado porque ele sofreu um acidente e, em decorrência do acidente, ele desenvolveu uma enfermidade com relação de causa e efeito, né, entre a enfermidade e o serviço, e ele acabou sendo reformado por incapacidade para o serviço militar com proventos integrais. Aí o RP trouxe um comentário aqui do seguinte: a partir de 2020, o militar que tiver o mesmo problema que esse camarada aí vai ser enviado para a vida civil para se virar sozinho, trabalhando de carteiro, telefonista, da forma que conseguir. Por que o RP está falando isso aqui? Porque depois ele falou de 2020 para frente. Na verdade, é de 17 de dezembro de 2019 para frente. E tomara que isso seja declarado inconstitucional, porque da Lei 13.954 para frente, de dezembro de 2019, de 2020 para frente, os militares que são temporários ou que cumpriram o serviço militar obrigatório, que não são militares de carreira, eles, além de sofrerem um acidente de serviço, além de eles terem uma doença com relação de causa e efeito, a Lei 13.954 vem impondo que eles desenvolvam invalidez total e completa, e não somente a incapacidade para o serviço militar.
E é por isso que ele está dizendo se isso for pós-Lei 13.954, esse militar vai ser desligado, vai ser desincorporado e vai ter que trabalhar aí da forma que der, como carteiro, telefonista. Tem, apesar da forma um pouco divertida que ele colocou o comentário aqui, tem fundamento no que ele está dizendo. E o caso que eu trouxe aqui, da decisão judicial com o trânsito em julgado, que foi cumprida pelo Exército nesse mês, os fatos todos aconteceram antes da Lei 13.954. O Wellington. Sou praça de 1999, tive um acidente de serviço em 2003 e o Exército tinha demorado para me dar a reforma. Entrei na Justiça e tive trânsito em julgado a meu favor. Recebi na Junta Militar incapacidade definitiva para o serviço do Exército. Pergunta: podem me chamar tanto no Exército quanto na Justiça que me reformaram? Não entendi exatamente a pergunta no finalzinho, o Wellington, mas pelo que está aparecendo, você está reformado, judicial, com o trânsito em julgado, e você está preocupado se você pode vir a ser chamado para fazer uma inspeção de saúde e por acaso anular o seu ato de reforma. Bom, eu não concordo com nada disso. Eu acho que isso é uma grande violação da própria Constituição, das leis e dos institutos que nós conhecemos como a decadência, a coisa julgada. Mas o decreto 10.750 ele está procurando chamar muitos militares, mesmo aqueles que tenham sido reformados pela via judicial, mesmo aqueles que tenham sido reformados há mais de 5 anos, para fazer um grande pente fino e submetê-los à inspeção de saúde. Quem não comparece tem seus proventos suspensos. Então, no meu entender, eu acredito que a pessoa tenha que comparecer e aí depois se defender na via administrativa e se defender na via judicial para manter o seu ato de reforma. Tá? Espero que você não seja chamado. Se você for chamado, que procure um advogado para fazer a sua defesa tanto na via administrativa quanto na via judicial. Tá bom, Wellington? Kátia. Bom dia, doutor. Quero saber os nomes desses abençoados para a gente tirar eles do Congresso. Por favor, cidadãos, não votem nessas pessoas. É uma injustiça. Meu marido faleceu em 2012, com 76 anos, ele descontou desde que tinha 22 anos, desconto de R$ 1.600 por mês e faz falta. Por que não mexe no pagamento das filhas do Poder Judiciário, das filhas dos deputados e senadores? Seria mais justo. Kátia, entendi que você desconta aí todo mês R$ 1.600, que o seu marido já descontou por muitos anos, que hoje você desconta e não acha justo que as pensionistas tenham que descontar, até porque o militar já descontou por tantos anos, né? Eu vou responder a sua pergunta, nem sou eu que vou responder. Respondendo a sua pergunta, você queria saber os nomes dos autores dos projetos de lei que ensejaram esse vídeo. Então eu vou te dizer aqui. Quem vai responder vai ser a Lia, tá? Eu já vou ler o comentário dela. Apenas entendendo. PL 1409 de 2021, proposto pela deputada Tabata Amaral, do PDT São Paulo. PL 3132 de 2021, proposto pelo deputado federal Darcy de Matos, do PSD Santa Catarina. PL 4406 de 2021, proposto pelo deputado federal Helder Salomão, do PT São Paulo. Estes sim são realmente aqueles que querem nos prejudicar, nada de reelegê-los. Bom. Aqui. Lia, sou pensionista, também fui penalizada, contudo é preciso esclarecer que o presidente da República não tem poder absoluto sobre o Congresso. O Congresso, inclusive, pode derrubar os vetos do presidente da República. Nós dormimos no ponto quanto ao texto da VPNI. Eu vou explicar, tá, gente? A VPNI mencionar a perda do valor bruto da pensão e não apenas o valor líquido. No novo Congresso Nacional precisamos reverter essa situação. Bom, Lia, a Lia me parece estar bem inteirada com relação à Lei 13.954, em especial aqui a questão da VPNI. O que ela está se queixando aqui? Ela está dizendo que ninguém fez nada
só acerca da Lei 13.954 dizer que a Lei 13.954 criou a pensão, para a contribuição para as pensionistas, criou uma VPNI, vamos dizer, falsa, falaciosa, porque ela diz assim, olha, a VPNI é o seguinte, quando o militar tem um decréscimo nos seus proventos, ou quando a pensionista tem um decréscimo, tem que colocar uma vantagem, que é um valor em dinheiro, no contra-cheque daquela pessoa, para que ela não tenha esse decréscimo. É isso. Então, se eu tenho militar ou pensionista que ganha 8 mil, se pela lei nova ele vai passar a ganhar 6, tem que ter uma vantagem de 2 mil para que não tenha esse desnível. E aí essa vantagem ela vai sendo absorvida conforme vai tendo aumentos novos, esse valor vai sendo diminuído até que ele desapareça. Tá? Acontece que os nossos amados deputados escreveram dessa forma, escreveram o seguinte, eles colocaram assim, tem VPNI, quer dizer que se tiver decréscimo de valor, vai ser implementada a VPNI, que é uma vantagem pessoal nominalmente identificada, que é isso que evita que a pessoa tenha, que é um valor com uma rubrica implementado no contra-cheque para que aquela pessoa não tenha um decréscimo nos seus proventos, um decréscimo na sua pensão. E aí os deputados disseram que existia a VPNI só se houvesse modificação no valor bruto. E aí o valor bruto dos militares ficou o mesmo, o valor bruto das pensionistas ficou o mesmo, então não teve decréscimo, mas eles aumentaram a contribuição e corroeram o valor líquido. E colocaram no texto da lei que se corroesse o valor líquido não tinha problema. E aí eu espero que o Poder Judiciário esteja bem atento a isso, mas eu já vi decisão, não eram decisões de sentença, não eram decisões de mérito, mas eu vi decisão de agravo dizendo que a VPNI de valor bruto e líquido está certo e não tem problema. Eu discordo totalmente. Concordo com a Lia e discordo totalmente desse magistrado. Maribel. Bom dia, doutor Augusto. Falo aqui de Campinas, São Paulo. Comecei a ter direito à pensão militar em 2017 e na semana passada recebi um e-mail me avisando que eu iria receber uma carta para ser excluído do FUSEX. Eu, doutor Augusto, pensei que isso nunca aconteceria, que isso só aconteceria às pensionistas retroativas. A lei que entrou em vigor em 16/12/2019. Bom, Maribel, primeira coisa, tá certo, a lei 13.954 ela é de 16 de dezembro. Está sendo discutido no STJ, é um tema que se chama tema 1080, se a lei 13.954 pode atingir as pensionistas que já eram pensionistas antes e que recebiam já, que utilizavam o FUSEX e contribuíam para o FUSEX antes. Ou se ela só pode valer para novos óbitos depois de 2019. Eu penso que ela deveria valer para novos óbitos só. Em tudo. Não só no FUSEX, mas para todas as suas outras situações. Bom, o que eu tenho para trazer para vocês aqui? Isso está acontecendo, eu não concordo, mas isso está acontecendo e muitas pensionistas que têm sido excluídas do FUSEX têm conseguido, FUSEX, FUNSA e FUSMA, vale para as três forças, para os três fundos de saúde, elas têm retornado pela via judicial quando é possível. Né? Então, depende do estado civil, depende se ela trabalha, depende de quando é que foi o óbito do militar, depende se ela usa o hospital, o quanto ela usa o hospital. Então, não é uma fórmula assim, toda pessoa tem que voltar. Eu penso que toda deveria, mas nem sempre se consegue. Então, aí vai depender de conseguir demonstrar para o juiz, primeiro, a necessidade que ela tem e o erro em aplicar a Lei 13.954 para trás, tá? Então, se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um ótimo domingo para você, gente.